Ela era apenas uma faxineira, ele um milionário poderoso. Numa festa luxuosa, ela foi humilhada pela esposa dele na frente de todos. Horas depois, quando o filho deles começou a se afogar, 200 convidados ricos apenas observaram, mas ela mergulhou para salvá-lo, arriscando a própria vida. O que aconteceu depois mudou tudo. E você, de onde está assistindo esse vídeo? Deixa nos comentários. Se inscreva no canal agora e deixe seu like para ver a história completa dessa reviravolta. Inacreditável! A mansão dos Monteiro resplandecia sob o céu estrelado de São Paulo, suas luzes ofuscantes contrastando com a escuridão das nuvens que ameaçavam uma tempestade. Marina Lima ajustou o uniforme cinza discreto enquanto equilibrava uma bandeja de taças de cristal. Seus olhos castanhos observavam atentamente o salão repleto de convidados em trajes de gala, todos comemorando a fusão bilionária que transformaria a empresa dos Monteiro em um gigante internacional. A faxineira de 29 anos não deveria estar. Servindo bebidas não era sua função, mas o buffet contratado estava com funcionários insuficientes e a governanta praticamente implorara por sua ajuda. Marina precisava daquele emprego. As contas do aluguel estavam atrasadas e sua mãe doente dependia dos remédios que seu salário mal conseguia comprar. 6 meses atrás, quando saíra de Ribeirão Preto com nada além de uma mala de roupas e as economias de uma vida inteira, guardadas em um envelope, Marina prometera a si mesma que faria o que fosse necessário para garantir o tratamento da mãe. São Paulo, com seus arranha-céus e oportunidades, parecia a resposta para todas as suas orações. A realidade, porém, revelou-se mais dura. 3 empregos recusados, um apartamento minúsculo no subúrbio cujo aluguel consumia quase metade de seu salário, e agora este trabalho na mansão dos Monteiro, um emprego que ela não podia se dar ao luxo de perder. Tenta passar despercebida, Marina repetia para si mesma, enquanto deslizava entre os convidados. Seus cabelos negros estavam firmemente presos em um coque, e ela mantinha os olhos baixos, como se isso pudesse torná-la invisível naquele mar de luxo e ostentação. O perfume caro dos convidados misturava-se ao aroma dos canapés elaborados, criando uma atmosfera que parecia de outro mundo. Um mundo ao qual Marina só tinha acesso como serviçal. No centro do salão, Camila Monteiro dominava a atenção com seu vestido vermelho de grife e joias que provavelmente custavam mais do que Marina ganharia em uma década. Alta, loira e com um sorriso calculado, Camila representava tudo o que a sociedade brasileira idealizava: beleza, riqueza e poder. Ao seu lado, Eduardo Monteiro, dono do império empresarial e seu marido há 10 anos, mantinha conversas educadas com investidores, seu terno impecável contrastando com o olhar distante que Marina ocasionalmente notava. Marina observou o casal, por um momento. Eduardo Monteiro, com seus cabelos grisalhos nas têmporas e olhos profundos, não parecia combinar com a esposa exuberante. Enquanto Camila gesticulava animadamente, rindo alto e tocando o braço de cada pessoa importante que passava, Eduardo mantinha uma postura mais reservada, quase melancólica. Seus sorrisos pareciam ensaiados, nunca alcançando completamente os olhos. Marina já havia notado esse padrão nas poucas vezes em que o vira na mansão, sempre de longe, sempre como uma observadora invisível. Por um breve instante, os olhos de Eduardo encontraram os dela através do salão. Não foi um olhar de reconhecimento. Marina duvidava que ele soubesse seu nome, apesar de ela trabalhar em sua casa há quase 4 meses. Mas havia algo naquele olhar, uma espécie de vazio compartilhado, como se ambos fossem estrangeiros naquele ambiente por razões completamente diferentes. Você. A voz estridente de Camila cortou o burburinho elegante da festa. A moça da limpeza. Venha aqui. Marina sentiu o estômago afundar. Todas as cabeças se viraram e o silêncio súbito parecia uma sentença. Ela caminhou lentamente até Camila, sentindo o peso de centenas de olhares curiosos. Senhora Monteiro? Marina perguntou, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. Camila sorriu, mas seus olhos permaneceram frios como gelo.
Com um movimento deliberado, inclinou a taça de champanhe sobre o sofá branco importado, uma peça que Marina ouvira custar o equivalente a 5 anos de seu salário. Ops, Camila disse com falsa inocência, enquanto o líquido dourado se espalhava pelo tecido imaculado. Que desastre! Limpe isso imediatamente. Marina olhou em volta, procurando um pano, mas Camila segurou seu pulso. Não, não. Com as suas mãos. Agora. O salão estava em completo silêncio. Marina percebeu Eduardo observando a cena, sua mandíbula tensa, mas ele não disse nada. No canto da sala, Pedro, o filho de 8 anos do casal, filmava tudo com seu celular último modelo, seus olhos curiosos por trás da tela. A mão de Camila ainda segurava o pulso de Marina com força surpreendente, suas unhas perfeitamente manicuradas, deixando pequenas marcas crescentes na pele morena da faxineira. Não, era a primeira vez que Camila a humilhava. Desde que Marina começara a trabalhar na mansão, a dona da casa parecia sentir um prazer perverso em diminuí-la, mas nunca de forma tão pública, tão deliberada. Por um momento fugaz, Marina considerou virar as costas e sair, abandonar o emprego, preservar o que restava de sua dignidade. A imagem de sua mãe, porém, sentada junto à janela do pequeno apartamento, esperando pelos remédios que só o salário de Marina poderia comprar, fixou-se em sua mente. Algumas humilhações, pensou amargamente, eram o preço da sobrevivência. Marina ajoelhou-se e começou a limpar o champanhe com os guardanapos disponíveis, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, enquanto Camila narrava para os convidados ao redor. Vejam como ela é eficiente. É por isso que mantenho essa gente por perto. As risadas educadas que se seguiram queimaram os ouvidos de Marina como ácido. Quando ela levantou o olhar, seus olhos encontraram os de Eduardo. Por um breve momento, algo parecido com vergonha cruzou o rosto do empresário. E então, como um flash no horizonte anunciando a tempestade, Marina soube que aquela noite estava longe de terminar. A humilhação ainda queimava em seu peito enquanto terminava de secar o sofá. O champanhe havia se espalhado, tornando a tarefa quase impossível apenas com guardanapos. Marina podia sentir a umidade penetrando o tecido caro, provavelmente arruinando-o por completo. Isso significaria mais problemas para ela depois, quando Camila inevitavelmente a culpasse pelo dano permanente. Um garçom finalmente apareceu com um pano adequado, entregando-o discretamente a Marina com um olhar de solidariedade. Ela o pegou com gratidão silenciosa, consciente de que qualquer demonstração de aliança poderia custar o emprego do rapaz também. Enquanto terminava a limpeza, Marina pôde ouvir fragmentos da conversa de Camila com um grupo de socialites. Absolutamente impossível encontrar bons empregados hoje em dia. Tem sorte de ter um emprego, do jeito que a economia está. Deveria mostrar mais gratidão. Marina engoliu o nó na garganta. Sua mãe sempre dizia que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. Mas naquele momento, ajoelhada no chão de mármore importado, Marina sentia que estava entregando pedaços de sua dignidade em troca de um salário que mal cobria as necessidades básicas. Terminada a tarefa, ela se levantou evitando olhar para qualquer um dos convidados. No entanto, antes que pudesse se retirar, sentiu uma mão leve em seu ombro. Virando-se, encontrou Pedro, o filho dos Monteiro, olhando para ela com uma expressão que mesclava curiosidade e algo que parecia quase como culpa. "Você está bem?" O menino perguntou em voz baixa, seu celular agora abaixado. A pergunta pegou Marina desprevenida. Era a primeira vez que alguém daquela casa a tratava como uma pessoa real, com sentimentos. "Estou sim, obrigada", respondeu ela com um sorriso. "Forçado." Pedro olhou para onde sua mãe conversava animadamente. "Ela não deveria ter feito isso", murmurou ele, surpreendendo Marina ainda mais. "Não foi legal." Antes que Marina pudesse responder, Eduardo aproximou-se, colocando uma mão protetora no ombro do filho. "Pedro, sua mãe está procurando por você", disse ele, sua voz calma, mas firme. Então, voltando-se para Marina, acrescentou: "Peço desculpas pelo incidente, senhorita." "Lima", ela completou. "Marina Lima." Ele assentiu brevemente. "Senhorita Lima,
O dano ao sofá será descontado da conta da festa, não de seu salário. Era o mínimo que ele poderia fazer, mas mesmo assim, Marina sentiu uma onda de alívio. Obrigada, Sr. Monteiro. Eduardo hesitou, como se quisesse dizer mais algo. Seus olhos, de um castanho profundo, estudaram o rosto dela por um momento. E Marina teve a estranha sensação de que ele realmente a estava vendo pela primeira vez. Não como uma faxineira, mas como uma pessoa. O momento foi quebrado por uma nova trovoada, mais próxima agora, seguida pelo som crescente da chuva contra as enormes janelas da mansão. A tempestade finalmente chegara, tanto fora quanto dentro da vida de Marina. O burburinho da festa retomou seu curso, deixando Marina com as mãos úmidas e o orgulho ferido. Ela se refugiou na cozinha, onde Dona Cida, a governanta que trabalhava para os Monteiro há décadas, ofereceu-lhe um olhar compassivo. Não ligue para ela, menina, sussurrou a senhora de cabelos grisalhos. A Dona Camila trata todo mundo assim. Marina enxugou as mãos no avental e respirou fundo. Preciso desse emprego, Dona Cida. Só estou engolindo seco e seguindo em frente. A cozinha era um refúgio temporário do caos da festa. Os funcionários moviam-se com eficiência, preparando mais canapés e organizando bandejas de bebidas. Marina observou o contraste entre o mundo dos serviçais e o dos convidados da festa, tão próximos fisicamente, mas separados por um abismo social intransponível. Ela nem sempre foi assim, sabe? Dona Cida comentou, abrindo uma garrafa d'água e oferecendo a Marina. A Dona Camila, quando conheceu o Sr. Eduardo, era uma moça simples, filha de empresário falido, tentando escalar socialmente. O casamento com ele foi seu passaporte para o mundo dos ricos de verdade. Marina aceitou a água, surpresa com a revelação. Nunca imaginaria. Pois é. Dona Cida suspirou, baixando ainda mais a voz. Foi um casamento arranjado para unir famílias. O pai dela tinha o nome. O do Sr. Eduardo tinha o dinheiro. Classique, como dizem os jovens. A governanta ajustou o avental. Mas agora ela trata os outros como se tivesse nascido em berço de ouro. É sempre assim. Os piores senhores são os que já foram empregados. Marina absorveu a informação, em silêncio. De alguma forma, saber que Camila não nascera naquele mundo de privilégios tornava sua crueldade ainda mais desconcertante. Do lado de fora, a tempestade finalmente começou. Grandes gotas de chuva castigando as janelas panorâmicas da mansão. O estrondo de um trovão coincidiu com o grito animado de crianças correndo pelo jardim coberto. Pedro e mais 3 filhos de convidados haviam escapado da vigilância dos adultos e brincavam perigosamente perto da piscina. Marina observou pela porta da cozinha, preocupada. O vento forte fazia os galhos das árvores balançarem violentamente, e os clarões dos relâmpagos iluminavam o cenário como flashes fotográficos distorcidos. Alguém deveria chamar essas crianças para dentro, comentou. Mas os funcionários estavam todos ocupados com os caprichos dos convidados. A área da piscina era particularmente perigosa durante tempestades. Construída no limite do jardim, era cercada por árvores altas e ornamentos pesados que poderiam facilmente se soltar com ventos fortes. Marina lembrou-se de uma reportagem recente sobre acidentes domésticos envolvendo piscinas, a maioria fatal, especialmente com crianças. Olhou ao redor da cozinha. Ninguém parecia disposto a interferir. Os seguranças estavam ocupados com os carros dos convidados que já começavam a partir devido à tempestade, e os garçons corriam para servir a última rodada de bebidas. Lá fora, as crianças continuavam sua brincadeira alheias ao perigo crescente. Eu vou, Marina decidiu, ignorando o fato de que não era sua responsabilidade. Algo nela, talvez o instinto protetor que desenvolvera cuidando da mãe doente, ou talvez simplesmente sua natureza, não permitia que ignorasse crianças em potencial perigo. Tomando a iniciativa, Marina seguiu para o jardim. A chuva ensopou, imediatamente seu uniforme enquanto ela se aproximava do grupo de crianças. Meninos, é melhor entrarem. Está perigoso aqui fora com essa tempestade. Pedro, com seu cabelo castanho colado à testa pela chuva, virou-se com um sorriso travesso.
Só mais um pouco. Estamos brincando de exploradores. Nesse momento, um relâmpago rasgou o céu, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor. O barulho assustou as crianças, que correram em diferentes direções. Pedro, desequilibrado, escorregou na borda da piscina. O tempo pareceu desacelerar enquanto Marina via o menino cair na água com um splash. Ela correu até a borda, gritando por ajuda, mas sua voz foi abafada pela chuva e pela música da festa. Através das portas de vidro, viu dezenas de convidados observando a cena, paralisados, incluindo Camila e Eduardo, que haviam acabado de perceber o que acontecia. Sem hesitar, Marina pulou na piscina, completamente vestida. A água estava gelada e agitada pela tempestade. Ela nadou até Pedro, que já se debatia engolindo água. Com esforço, conseguiu alcançá-lo e empurrá-lo para a superfície. "Segure em mim!" gritou ela, lutando contra o peso de suas roupas encharcadas. Com um impulso final, Marina ergueu Pedro para cima, onde mãos ansiosas finalmente o puxaram para a segurança. No entanto, ao tentar nadar de volta, sentiu algo pesado bater contra sua cabeça. Um vaso decorativo que o vento havia derrubado na piscina. A dor foi aguda e, por um momento, tudo escureceu. Enquanto afundava, sentindo a consciência escapar, Marina viu uma figura mergulhar na água em sua direção. Antes que tudo ficasse completamente escuro, reconheceu o rosto de Eduardo Monteiro, seus olhos determinados enquanto nadava para salvá-la. Nos segundos finais, antes de perder a consciência, percebeu que um dos convidados transmitia tudo ao vivo em seu celular, capturando o momento em que a simples faxineira arriscava a própria vida para salvar o herdeiro da fortuna dos Monteiro, enquanto 200 dos mais ricos e poderosos brasileiros apenas observavam. Luz, intensa e dolorosa. Marina piscou várias vezes até que seus olhos se ajustassem ao ambiente hospitalar. O cheiro de antisséptico e o bip constante dos monitores confirmavam onde estava. Tentou se mover, mas uma dor latejante na cabeça a fez gemer. Calma. Não. Tente se levantar ainda. A voz grave e gentil pegou Marina de surpresa. Virando a cabeça lentamente, ela encontrou Eduardo Monteiro sentado ao lado de sua cama, o terno substituído por uma camisa amassada, a barba por fazer, sombreando seu rosto. Cansado. Parecia que ele não saía dali há horas. "O Pedro..." Marina começou sua voz rouca. "Está bem", Eduardo garantiu, inclinando-se para mais perto. "Graças a você. Ele teve apenas um susto e já está em casa." Marina fechou os olhos por um momento, aliviada. Quando os abriu novamente, notou algo diferente no olhar de Eduardo. Uma mistura de admiração e culpa que ela nunca havia visto antes. "Por que você fez isso?" ele perguntou suavemente. "Você nem o conhecia direito." Marina tentou dar de ombros, mas o movimento causou mais dor. "Qualquer pessoa teria feito o mesmo." "Não", Eduardo disse com firmeza. 200 pessoas estavam lá e ninguém moveu um dedo. Nem mesmo eu, o próprio pai, reagi rápido o suficiente. Sua voz falhou. "Você quase morreu por causa da minha covardia." O silêncio que se seguiu pesava com palavras não ditas. Marina desviou o olhar, desconfortável com a vulnerabilidade que via no homem que sempre lhe pareceu tão poderoso e distante. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou seguida por um médico de meia-idade que consultou a prancheta em suas mãos. "Senhora Lima, que bom vê-la acordada. Sou o Dr. Mendes." Ele se aproximou verificando os monitores. "Você sofreu uma concussão moderada, mas os exames não mostraram danos graves. Vamos mantê-la em observação por mais 24 horas, por precaução." Marina assentiu, sentindo uma pontada de preocupação. "Doutor, quanto tempo ficarei afastada do trabalho? Não posso perder esse emprego." Antes que o médico respondesse, Eduardo interveio. "Não se preocupe com isso. Seu emprego está garantido e você receberá todos os seus direitos durante a recuperação." O médico sorriu, fazendo mais algumas anotações. "Com sorte, em uma semana você estará liberada para atividades leves. Agora descanse." "Volto. Mais tarde para outra avaliação." Quando o médico e a enfermeira saíram,
Um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Eduardo parecia querer dizer algo, mas foi interrompido por batidas na porta. Pedro entrou correndo, seguido por Camila, cujo sorriso forçado não escondia seu desconforto. "Marina!", exclamou Pedro, aproximando-se da cama com os olhos brilhantes. "Você foi incrível, igual àquela super-heroína do filme." Marina sorriu, genuinamente tocada pela admiração da criança. "Oi, Pedro. Estou feliz que você esteja bem. Olha, eu trouxe isso para você." O menino estendeu um desenho onde uma figura feminina com capa salvava um menino de um monstro aquático. Eduardo observava a cena com um sorriso suave, enquanto Camila permanecia na porta, tensa e deslocada. Seu olhar fixo em Marina carregava algo mais do que simples desconforto. Havia raiva e talvez medo. Pedro remexeu em seu bolso e tirou seu celular. "Eu quero te mostrar uma coisa", disse ele empolgado. "Tenho gravado um monte de coisas como um documentarista, incluindo quando você me salvou." Camila avançou rapidamente. "Pedro, guarde isso. A senhora Lima precisa descansar." "Mas, mãe, eu queria mostrar os vídeos para ela. Inclusive aquele que a senhora estava falando sobre fazer um..." "Pedro, chega." Camila cortou, seu rosto pálido. Ela agarrou o braço do filho. "Vamos embora. Eduardo, você vem?" Eduardo hesitou, seu olhar alternando entre a esposa e Marina. "Vou ficar mais um pouco. Podem ir na frente." Quando Camila saiu arrastando Pedro, o menino ainda acenou para Marina. Ela retribuiu o aceno, intrigada pelo comportamento estranho de Camila e pela menção interrompida de Pedro. O que será que o garoto quase revelara? E por que Camila parecera tão desesperada para impedi-lo? 3 dias após o incidente, Marina recebeu alta do hospital. Para sua surpresa, uma luxuosa SUV preta a aguardava na entrada, com Eduardo Monteiro ao volante. "O senhor não precisava se incomodar", disse ela, constrangida com a atenção. "Por favor, me chame de Eduardo." Ele abriu a porta do passageiro. Não é incômodo nenhum. É o mínimo que posso fazer." Marina hesitou antes de entrar no veículo. Os últimos dias haviam sido uma montanha-russa de emoções. Acordar no hospital com Eduardo ao seu lado fora apenas o começo. Depois vieram as visitas dos médicos, as entrevistas com jornalistas curiosos sobre a faxineira heroína, título que ela detestava, e, finalmente, a revelação chocante sobre a gravação que Pedro fizera. A notícia de seu ato heróico se espalhara como fogo. Alguém na festa gravara o momento em que ela saltara na piscina para salvar Pedro, e o vídeo se tornara viral em questão de horas. As manchetes eram sensacionalistas. Faxineira arrisca a vida enquanto elite observa. O heroísmo da classe trabalhadora expõe a covardia dos ricos. Empregada doméstica salva herdeiro milionário, a verdadeira face da desigualdade brasileira. A Marina detestava a exposição, a maneira como sua vida privada subitamente se tornara assunto de debate público. Pessoas que ela nem conhecia agora tinham opiniões sobre ela, sobre sua coragem, sobre sua relação com os Monteiro. Era sufocante. Durante o trajeto até o modesto apartamento onde Marina vivia com a mãe, o silêncio dentro do carro contrastava com o barulho do lado de fora. Sirenes, buzinas, o caos típico de São Paulo. Eduardo parecia concentrado, suas mãos apertando o volante com mais força que o necessário. "Você virou notícia", ele finalmente disse, lançando um olhar rápido para ela. "A faxineira heroína está em todos os jornais e redes sociais." Marina ajustou desconfortavelmente o cinto de segurança. "Não fiz nada demais." Pelo contrário. Eduardo estacionou o carro em frente a um sinal vermelho e virou-se para encará-la. "Você expôs algo que muitos prefeririam manter escondido. A indiferença e a covardia da minha classe social." O sinal abriu e eles seguiram em silêncio por mais alguns quarteirões até Eduardo retomar a conversa. "Marina, há algo que você precisa saber." Sua voz assumiu um tom grave. "Pedro tem gravado coisas na mansão. Ele ganhou o celular no aniversário e anda se achando um cineasta." "Sim, ele comentou no hospital." Marina respondeu, lembrando-se da reação exagerada de Camila. Eduardo respirou fundo antes de continuar. "Ontem à noite,
Pedro me mostrou alguns vídeos. Um deles era de Camila conversando com Rogério, o chefe de segurança da mansão. Ela estava falando sobre você. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sobre mim? O que ela dizia? Ela mencionou: arranjar um acidente para você. Eduardo parou o carro em frente ao prédio de Marina, mas manteve o motor ligado. Disse que você estava se tornando um problema e que precisava dar um jeito na situação. O sangue de Marina gelou. Um acidente? Como assim? Não sei exatamente o que ela planejava, mas a conversa era séria. Confrontei Camila ontem à noite. Ela negou tudo, disse que era só um desabafo, que nunca faria nada. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. Mas eu não acreditei. E não posso ignorar isso. Marina ficou em silêncio, processando a informação. O mundo parecia girar ao seu redor, e não era apenas pela concussão recente. Por que você está me contando isso? Perguntou finalmente. Eduardo desligou o motor e virou-se completamente para ela. Porque tenho medo do que Camila possa fazer. E por quê? Ele hesitou, seus olhos revelando um conflito interno. Porque desde aquela noite na piscina, não consigo parar de pensar em você, no seu ato de coragem, na sua humanidade. O coração de Marina acelerou, mas ela manteve o rosto impassível. Eduardo, eu sou apenas a faxineira da sua casa. Não. Ele balançou a cabeça. Você é muito mais que isso. E acho que começamos a perceber isso, tanto eu quanto Camila. Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era sua mãe, preocupada com sua chegada. Agradecendo a Eduardo pela carona, ela saiu do carro rapidamente, confusa com a conversa e com as emoções contraditórias que sentia. Ao entrar no prédio, não notou o carro escuro estacionado na esquina, nem a silhueta de Camila Monteiro observando cada um de seus movimentos, os olhos brilhando com uma determinação gélida que prometia muito mais do que simples vingança. O retorno de Marina ao trabalho na mansão dos Monteiro, 2 semanas após o incidente, foi marcado por olhares curiosos e conversas sussurradas entre os funcionários. Seu ato heróico a transformara em uma celebridade relutante, não apenas entre a criadagem, mas também nos círculos sociais que antes a ignoravam completamente. É ela, a moça que salvou o menino. Marina o via enquanto passava pelos corredores, com seu carrinho de limpeza. Dona Cida a recebeu com um abraço apertado na área de serviço. Meu Deus, menina, que bom ter você de volta. As coisas andam estranhas por aqui. Estranhas como? Marina perguntou, amarrando o avental. A governanta olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. A dona Camila e o senhor Eduardo mal se falam. Ele tem dormido no quarto de hóspedes e ela passa o dia trancada no escritório fazendo ligações. E o menino Pedro? Coitado, parece perdido no meio dessa briga toda. Marina sentiu uma pontada de culpa. Seria possível que sua presença estivesse causando a ruptura daquela família? Ah, e tem mais, continuou Dona Cida, abaixando ainda mais a voz. A dona Camila mandou que você limpe apenas a área de serviço e os quartos dos funcionários. Você está proibida de entrar na área social e nos quartos da família. Marina assentiu, aliviada por não ter que enfrentar Camila diretamente. Concentrou-se em suas tarefas, tentando ignorar os burburinhos e as mensagens de apoio que alguns funcionários discretamente lhe ofereciam. Por volta do meio-dia, enquanto limpava um dos banheiros de serviço, ouviu uma voz infantil chamar seu nome. Marina, achei você. Pedro entrou correndo, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Ele carregava uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Oi, Pedro. Marina sorriu, removendo as luvas de borracha. Não deveria estar na escola. Hoje é sábado, bobinha. Ele riu, estendendo a caixa. Fiz um presente para você. Ou melhor, comprei com minha mesada. Comovida, Marina aceitou o presente. Dentro da caixa havia um lindo broche em forma de estrela. É lindo, Pedro, mas não precisava. Precisava sim, você é minha heroína. Seus olhos brilhavam de admiração. Sabe, eu estava pensando... Minha mãe foi muito má com você naquela noite da festa. Marina ficou tensa. Pedro, não devemos falar... Mas é verdade, o menino interrompeu. E não foi só naquela noite, eu tenho os vídeos, lembra?
Ela fala coisas horríveis sobre você e sobre outras pessoas que trabalham aqui. Um arrepio. Percorreu a espinha de Marina. Pedro, esses vídeos você mostrou para mais alguém além do seu pai? O menino balançou a cabeça, mas algo em seu olhar sugeria que havia mais por trás daquela resposta. Pedro, o que você está fazendo aqui? A voz cortante de Camila encheu o pequeno banheiro, fazendo ambos saltarem de susto. A mulher estava parada na porta, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a estourar. Seus olhos frios alternavam entre o filho e Marina, detectando o broche na mão da faxineira. Estou só conversando com a Marina, mãe. Pedro respondeu desafiadoramente. Ela salvou minha vida, lembra? Vá para o seu quarto. Agora. Camila, ordenou entre dentes. O menino hesitou, lançando um olhar apologético para Marina antes de sair, seus passos pequenos ecoando pelo corredor. Quando ficaram sozinhas, Camila fechou a porta do banheiro, encurralando Marina contra a parede de azulejos. Acha que não sei o que está fazendo? Camila sibilou, seu rosto a centímetros do de Marina. Conquistando meu filho, seduzindo meu marido, se fazendo de coitadinha para a imprensa? Marina engoliu em seco, mas manteve-se firme. Não estou fazendo nada disso, senhora. Mentirosa. Camila abriu a bolsa de grife e tirou um envelope grosso. Quanto você quer? Diga seu preço para sumir das nossas vidas. Marina olhou para o envelope, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Não quero seu dinheiro, senhora Monteiro. Só quero fazer meu trabalho. Camila jogou o envelope no chão, espalhando notas de R$ 100 pelos azulejos úmidos. Todo mundo tem um preço. Você não é diferente. Nesse momento, a porta do banheiro se abriu novamente. Eduardo estava lá, seu rosto uma máscara de frieza que Marina nunca havia visto antes. Chega, Camila. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Já conversamos sobre isso. Você prometeu se comportar. Me comportar? Camila riu, um som estridente e sem humor. Enquanto você passa as noites acordado, suspirando pelo ato heróico da empregadinha? Não sou idiota, Eduardo. Ele deu um passo à frente, recolhendo as notas do chão. Esta conversa termina aqui. Marina, me desculpe por isso. Por favor, tire o resto do dia de folga. Camila lançou um último olhar venenoso para Marina, antes de empurrar o marido e sair do banheiro. Eduardo suspirou, parecendo subitamente exausto. Me desculpe por isso, repetiu, entregando o envelope a Marina. Isso não vai se repetir. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescer a cada encontro. E ambos sabiam que, depois daquele dia, nada seria como antes, na mansão dos Monteiro. As semanas seguintes trouxeram uma paz inquietante à mansão. Camila viajou para o exterior, oficialmente para resolver questões relacionadas à fusão empresarial, mas todos sabiam que era para evitar o escrutínio público após um vídeo do incidente da piscina ter se tornado viral, transformando Marina em um símbolo nacional da coragem que faltava à elite. Eduardo mergulhou no trabalho, raramente aparecendo em casa, exceto para visitar Pedro, que passava os dias entre a escola e aulas particulares. Marina continuou suas funções, agora com uma responsabilidade adicional. O cuidado do jardim de inverno, um espaço elegante que Eduardo mandara reformar recentemente. Foi em uma tarde chuvosa de junho, enquanto organizava as orquídeas recém-chegadas, que Marina encontrou Eduardo observando-a da porta. Elas parecem gostar de você, comentou ele aproximando-se. As plantas. Minha mãe sempre dizia que elas respondem à energia das pessoas. Marina sorriu, ajustando uma muda delicada. Minha avó acreditava nisso também. Ela cultivava de tudo. No quintal da casa onde cresci, ele se aproximou mais, respirando o aroma suave das flores. Você sente falta daquela vida antes de vir para São Paulo? Às vezes, ela admitiu. Era uma vida mais simples, mas minha mãe precisava de tratamentos melhores e lá não havia oportunidades. Eduardo tocou suavemente uma folha, seus dedos a centímetros dos de Marina. Soube que sua mãe está melhor, fico feliz. Marina o encarou surpresa. Como você sabe disso? Um leve rubor coloriu as faces do empresário.
Eu pedi ao Dr. Mendes que acompanhasse o caso dela. Espero que não se importe. Por quê? A pergunta escapou antes que Marina pudesse contê-la. Eduardo hesitou como se procurasse as palavras certas. Porque você salvou meu filho. Porque você mostrou mais humanidade em um segundo do que eu demonstrei em anos de filantropia calculada. Porque... Ele respirou fundo. Porque você me faz querer ser melhor, Marina. O ar entre eles parecia eletrizado. Marina sentiu seu coração acelerar perigosamente. Eduardo, isso não é apropriado. Ela sussurrou, embora não se afastasse. Eu sei. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Desculpe, é que tudo mudou desde aquela noite. Eu mudei. Marina colocou a ferramenta de jardinagem sobre a mesa, tentando organizar seus pensamentos. E a sua esposa? E o Pedro? Camila e eu não temos um casamento real há anos. Era uma parceria conveniente, uma aliança entre famílias. Eduardo parecia aliviado por finalmente dizer aquilo em voz alta. Quanto ao Pedro, ele é minha vida, e ele admira você mais do que qualquer pessoa. Um barulho na porta interrompeu a conversa. Pedro estava lá, seu celular em mãos, olhos arregalados, como se tivesse testemunhado algo proibido. Pedro! Eduardo exclamou, afastando-se ainda mais de Marina. Há quanto tempo está aí? Acabei de chegar, o menino respondeu, mas seu tom indicava o contrário. Pai, posso falar com você? É importante. Eduardo lançou um olhar apologético para Marina antes de seguir o filho. Ela permaneceu no jardim de inverno, suas mãos tremendo levemente, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Horas depois, enquanto Marina terminava seu turno, encontrou um envelope discreto em seu armário. Dentro, um bilhete escrito à mão com uma caligrafia elegante. Precisamos conversar longe daqui. Pedro me mostrou algo que você precisa ver. Me encontre amanhã às 14 horas no café do Parque Ibirapuera. É sobre sua segurança. E... O estômago de Marina afundou. O que Pedro teria mostrado a Eduardo? E que nova ameaça pairava sobre ela? Ao sair da mansão, não notou o carro que a seguia discretamente, nem a câmera que registrava cada um de seus movimentos. No banco de trás, Camila Monteiro sorria friamente, tendo retornado mais cedo de sua viagem. Siga-a, ordenou ao motorista. Quero saber exatamente onde nossa heroína vai. O Parque Ibirapuera estava particularmente tranquilo para uma terça-feira. Marina chegou alguns minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa discreta no fundo do café, de onde podia observar a entrada. Seu reflexo no vidro da janela revelava uma mulher diferente da faxineira tímida de meses atrás. Cabelos soltos emoldurando o rosto, uma blusa simples, mas elegante, e nos olhos uma confiança recém-descoberta que nem mesmo ela compreendia. Totalmente. As últimas semanas haviam sido uma metamorfose acelerada. Após o incidente no banheiro da mansão, Eduardo insistira que Marina aceitasse sua oferta de proteção. No início, ela resistira. Sua vida inteira fora construída sobre independência e autossuficiência. Crescera vendo sua mãe, Dona Teresa, criar 3 filhos sozinha após o abandono do pai. Suas irmãs mais velhas haviam se casado jovens, buscando estabilidade, mas Marina escolhera outro caminho. Estudara à noite enquanto trabalhava durante o dia, conseguira um diploma técnico em administração e sonhava em um dia abrir seu próprio negócio. Aquele sonho parecia agora pertencer a outra vida, a outra pessoa. Os acontecimentos recentes haviam alterado completamente sua trajetória. Eduardo contratara segurança particular para ela e sua mãe. Transferira Dona Teresa para uma clínica particular onde recebia o melhor tratamento para sua artrite reumatoide, que aos poucos, uma relação que começara com gratidão e admiração, transformava-se em algo mais profundo. Marina não era ingênua. Entendia os olhares de desaprovação que recebia quando saía com Eduardo. Os comentários maldosos nas redes sociais, as insinuações de que era uma caçadora de fortunas. A ironia é que dinheiro era a última coisa que lhe interessava, na companhia de Eduardo. O que a atraía era a gentileza por trás da fachada de empresário bem-sucedido,
a vulnerabilidade que ele demonstrava apenas quando estavam sozinhos, a forma como ele parecia realmente interessado em suas opiniões e experiências. Pontualmente às 2, Eduardo entrou no café. Vestia roupas casuais que tentavam disfarçar sua condição social, mas seu porte e presença inevitavelmente atraíam olhares. Ele localizou Marina e caminhou até ela, sentando-se com uma expressão grave. "Obrigado por vir", disse ele, colocando um tablet sobre a mesa. "Pedro me entregou isso ontem à noite, você precisa ver." Marina pegou o dispositivo com apreensão. Na tela, um vídeo mostrava Camila em seu escritório, conversando com um homem que Marina reconheceu como Rogério, o chefe de segurança. "Quero que descubra tudo sobre ela." A voz de Camila soava clara e fria. "Antecedentes, dívidas, família, tudo. Essa mulherzinha está arruinando minha vida e não vou permitir que continue. Se ela não aceitar o dinheiro, teremos que ser mais persuasivos." "Senhora, isso pode ser perigoso", Rogério respondeu, visivelmente desconfortável. Camila riu, um som metálico e sem alegria. "Acidentes acontecem todos os dias, Rogério, especialmente com pessoas que metem o nariz onde não devem." Marina sentiu seu sangue gelar. Pausou o vídeo, incapaz de continuar assistindo. "Quando foi isso?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Ontem de manhã, logo depois que você saiu." Eduardo respondeu, segurando a mão de Marina por cima da mesa. "Pedro tem gravado tudo. Diz que está fazendo um documentário sobre a verdade. Ele capturou essa conversa acidentalmente, enquanto testava seu novo microfone escondido." Marina retirou sua mão gentilmente. "Eduardo, isso é loucura. Parece que sua esposa está literalmente ameaçando minha vida." "Estou tomando providências", ele garantiu, inclinando-se para a frente. "Já contratei segurança particular para você e sua mãe, e estou iniciando o processo de divórcio." A palavra divórcio pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Marina encarou Eduardo, procurando sinais de dúvida em seus olhos, mas encontrou apenas determinação. "Por quê?" ela perguntou. "Por minha causa? Isso é uma loucura, nós mal nos conhecemos." Eduardo sorriu tristemente. "Não é apenas por você, Marina. É por mim, por Pedro, por tudo o que percebi estar errado na minha vida desde aquela noite." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Quando vi você pulando naquela piscina sem hesitar, enquanto eu fiquei paralisado vendo meu próprio filho se afogar, algo quebrou dentro de mim. Percebi que vivia uma mentira, cercado de pessoas como eu, covardes disfarçados de poderosos." Marina bebericou seu café, tentando processar tudo. "E o que acontece agora?" "Camila não vai aceitar isso facilmente", Eduardo advertiu. "Ela vai lutar com todas as armas e tem muitas: dinheiro, influência, contatos." "Estou acostumada a lutar", Marina respondeu, uma determinação surgindo em sua voz. "Venho fazendo isso a vida toda." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. "Eu sei. É uma das coisas que admiro em você." O momento foi interrompido pelo celular de Eduardo. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente ao ver o nome no visor. "É o advogado", disse ele, atendendo a chamada. Marina observou a expressão de Eduardo passar de séria para incrédula e então para algo próximo ao pânico. Quando desligou, seu rosto estava pálido. "O que houve?" perguntou ela, alarmada. "Camila." Eduardo engoliu em seco. "Ela esvaziou nossas contas conjuntas, transferiu tudo para o exterior e está tentando assumir o controle da empresa usando procurações que assinei no ano passado." Marina sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. A situação havia escalado muito além do que imaginara possível. Não era mais apenas sobre ela, ou sobre sentimentos confusos entre ela e Eduardo. Era uma guerra declarada, com consequências potencialmente devastadoras para todos os envolvidos. "Eduardo, talvez devêssemos reconsiderar." Ele segurou suas mãos firmemente. "Não, não vou voltar atrás. Não depois de tudo o que descobri, não depois de finalmente encontrar algo real." Seus olhos transbordavam de emoção. "Marina, eu sei que parece loucura, mas em tão pouco tempo, você me mostrou mais sobre humanidade e coragem do que aprendi em toda a minha vida privilegiada. Não vou desistir disso.
Não vou desistir de você. As palavras pairavam entre eles como uma promessa, bela e aterradora ao mesmo tempo. Marina sabia que, ao deixar aquele café, estaria entrando em um caminho sem volta, um caminho que a levaria a lugares que jamais imaginou. E ainda assim, olhando nos olhos de Eduardo, encontrou a coragem para dar o próximo passo. O que nenhum dos dois percebeu, entretanto, foi a figura discreta em uma mesa distante, fotografando cada momento de seu encontro. Nem viram quando essa mesma figura saiu rapidamente, entrando em um carro onde Camila Monteiro aguardava. Seu rosto uma máscara de fúria calculada enquanto examinava as imagens que comprovariam sua teoria. A faxineira heroína não era tão inocente quanto parecia. 1 ano se passou desde aquela conversa no café. 1 ano de batalhas judiciais, escândalos midiáticos e transformações profundas na vida de todos os envolvidos. Marina ajustou o vestido simples, mas elegante, enquanto observava o pôr do sol da varanda do apartamento que agora dividia com Eduardo. Não era uma mansão. Eduardo havia optado por um estilo de vida mais modesto após o divórcio conturbado, mas era um lar verdadeiro, preenchido com amor e autenticidade, e que ambos nunca haviam experimentado antes. No que está pensando? Eduardo perguntou, trazendo 2 taças de vinho e entregando uma a ela. Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo, respondeu Marina, aceitando a taça. Há 1 ano eu limpava sua casa. Hoje você transformou minha vida, ele completou, beijando-a suavemente. E a de Pedro também. Como se invocado pelas palavras, Pedro apareceu na varanda, agora com 9 anos e alguns centímetros mais alto. Seu celular, fiel companheiro, continuava sempre em suas mãos. Pai, Marina, está quase na hora, anunciou ele, animado. O programa especial sobre o projeto vai começar em 5 minutos. Os 3 se dirigiram para a sala, onde a TV exibia o logo do canal de notícias. O programa especial abordava o novo projeto social, lançado por Eduardo e Marina, que oferecia capacitação profissional para mulheres em situação vulnerável. E aqui estamos com o casal que tem surpreendido o país, anunciou a apresentadora. Eduardo Monteiro, que deixou o comando direto da empresa familiar para se dedicar a projetos sociais, e Marina Lima, a ex-faxineira que salvou o filho de Monteiro e acabou conquistando não apenas o coração do empresário, mas também o respeito de todo o Brasil. Marina sorriu, ainda desconfortável com a atenção da mídia. Na tela, imagens do centro de capacitação mostravam mulheres aprendendo diversas profissões, desde programação até empreendedorismo. É incrível o que vocês construíram, comentou Pedro orgulhoso. Eduardo abraçou o filho e Marina. É apenas o começo, a fundação está crescendo e logo abriremos mais 3 centros como esse. O celular de Eduardo tocou, interrompendo o momento familiar. Ele olhou para o visor e sua expressão mudou. É o Dr. Mendes, disse ele, afastando-se para atender. Marina e Pedro continuaram assistindo ao programa, mas ela não conseguia se concentrar completamente, preocupada com a ligação. Quando Eduardo retornou, seu rosto estava pálido. O que foi? Perguntou Marina, alarmada. É a Camila, Eduardo respondeu, sentando-se pesadamente. Ela sofreu um acidente. Nada grave, mas... Ele hesitou, olhando para Pedro. Filho, pode nos dar 1 minuto? Pedro assentiu, relutante, dirigindo-se ao seu quarto. Quando ficaram sozinhos, Eduardo continuou. Ela perdeu tudo, Marina. As ações que conseguiu na separação despencaram após o escândalo. As propriedades no exterior foram bloqueadas por questões fiscais. Ela estava morando em um hotel barato, trabalhando como... Sua voz falhou. Como faxineira em uma empresa de limpeza. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ironia era cruel demais para ser ignorada. O que aconteceu com ela? Perguntou genuinamente preocupada. Desmaiou durante o trabalho. Exaustão, desnutrição. Ela está sozinha, Marina. Todos os amigos da alta sociedade desapareceram, quando o dinheiro acabou. Marina fechou os olhos absorvendo a informação. Por mais que Camila tivesse tentado destruí-la, não conseguia sentir satisfação com seu sofrimento. O que você quer fazer? Perguntou a Eduardo. Ele suspirou profundamente. Não sei.
Ela é a mãe do Pedro, apesar de tudo, e ninguém merece passar por isso sozinha. Marina tomou sua mão entre as suas. Amanhã vamos ao hospital. Veremos como ela está e o que podemos fazer. Eduardo a olhou com admiração. Depois de tudo o que ela fez a você, tentou destruir sua reputação. Contratou pessoas para inventar histórias sobre seu passado, quase arruinou nosso casamento com aquelas acusações falsas. Justamente por isso, Marina respondeu suavemente. Se eu me tornar o que ela era, o que ganhamos realmente? A verdadeira vitória não é vê-la sofrer, é não permitir que o ódio dela nos transforme. Eduardo a abraçou fortemente. Você continua me ensinando, sabia? Na porta da sala, Pedro observava a cena silenciosamente, seu celular gravando o momento. Seus olhos brilhavam com admiração por Marina e pela lição que, sem saber, ela acabara de lhe ensinar. O hospital municipal apresentava um contraste chocante com a clínica privada onde Marina estivera internada no ano anterior. Paredes descascadas, cadeiras de plástico na sala de espera e o cheiro característico de desinfetante barato permeava o ar. Marina, Eduardo e Pedro caminhavam pelo corredor apertado, seguindo as instruções da enfermeira sobrecarregada que mal levantara os olhos para registrar suas presenças. Quarto 307, Eduardo murmurou, verificando as placas numeradas. Deve ser no final deste corredor. Pedro segurava firmemente a mão de Marina, seu pequeno rosto uma mistura de ansiedade e curiosidade. Como a mamãe vai estar? Perguntou ele em voz baixa. Não sabemos, querido. Marina respondeu honestamente. Mas estamos aqui para ajudá-la, ok? Quando chegaram à porta do quarto 307, Eduardo hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta. Marina assentiu encorajadoramente e ele finalmente abriu a porta. O quarto era pequeno e compartilhado com outras 3 pacientes. Camila ocupava a cama mais distante da janela, parcialmente escondida por uma cortina rasgada. Mesmo à distância, a transformação era chocante. A mulher deitada ali pouco lembrava a elegante e imponente Camila Monteiro, que havia humilhado Marina publicamente há pouco mais de um ano. Seus cabelos, antes loiros e perfeitamente tratados, estavam opacos e mal cortados. O rosto, outrora maquiado, com produtos de luxo, mostrava olheiras profundas e uma palidez doentia. Seus braços, expostos pela camisola hospitalar, estavam visivelmente mais magros. Mãe? Pedro foi o primeiro a falar, sua voz quebrando o silêncio tenso. Camila virou a cabeça lentamente. Seus olhos se arregalaram ao ver o trio parado junto à sua cama. Por um momento, Marina vislumbrou a antiga Camila no lampejo de orgulho ferido que cruzou seu olhar. O que estão fazendo aqui? Camila perguntou, sua voz rouca, mas ainda carregando traços da arrogância passada. Vieram ver o espetáculo? A grande Camila Monteiro reduzida a isso? Eduardo colocou a mão no ombro de Pedro. Viemos ver como você está. O Dr. Mendes nos avisou sobre o acidente. Camila riu amargamente. Acidente? Foi isso que ele chamou? Desmaiei limpando banheiros em um escritório no centro. Irônico, não é? Seus olhos encontraram os de Marina. Agora sei como é a sua vida. Ou melhor, como era antes de você roubar a minha. Marina manteve-se calma. Ninguém roubou nada, Camila. E não viemos aqui para discutir o passado. Pedro soltou a mão de Marina e aproximou-se da cama da mãe. Com hesitação, estendeu a mão e tocou a dela. Trouxe algo para você, mãe. Ele tirou do bolso um pequeno pacote embrulhado com papel colorido. O mesmo tipo de embrulho que usara para o presente de Marina um ano antes. Camila olhou para o pacote com desconfiança, mas o aceitou, abrindo-o lentamente. Dentro havia um pendrive azul. O que é isso? Perguntou ela, confusa. São meus vídeos, Pedro explicou. Não só os que mostrei no casamento para provar que você tinha mentido sobre a Marina. Todos eles, inclusive os novos. Camila encarou o filho. Uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Por que está me dando isso? Porque você é minha mãe, Pedro respondeu simplesmente. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Foi o que a Marina me ensinou. As palavras do menino pairaram no ar como um desafio silencioso. Camila olhou para Marina.
seus olhos revelando o conflito interno que travava. Não preciso da sua caridade, disse finalmente, dirigindo-se a Marina e Eduardo. Nem da sua pena. Eduardo suspirou. Não é caridade, Camila. É o certo a se fazer. Você é a mãe do Pedro. E independentemente de tudo que aconteceu entre nós, não vamos simplesmente ignorar que você precisa de ajuda. Ajuda? Camila repetiu, sua voz subindo. O que vocês acham que podem fazer? Dar-me algumas migalhas da fortuna que era minha por direito? Deixar-me visitar meu filho nos fins de semana como uma estranha? Marina deu um passo à frente. Tenho uma proposta para você, Camila. Eduardo e Pedro olharam para ela surpresos. Isso não fazia parte do que haviam discutido anteriormente. Estou lançando um novo projeto na Fundação. Marina continuou. Um programa de capacitação para mulheres que precisam recomeçar suas vidas. Mulheres em situação vulnerável, ex-detentas, vítimas de violência. Camila estreitou os olhos. E preciso de alguém para coordená-lo. Alguém que entenda o que significa perder tudo e ter que reconstruir do zero. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Eduardo olhava para Marina com uma mistura de surpresa e admiração, enquanto Pedro observava a mãe atentamente, esperando sua reação. Você está me oferecendo um emprego? Camila perguntou finalmente incrédula. Depois de tudo o que eu fiz para tentar destruir você, Marina assentiu. Estou oferecendo uma oportunidade. O que você faz com ela é sua escolha. Camila virou o rosto para a parede, mas não antes que Marina visse as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase quebrada. Por quê? Porque acredito que as pessoas podem mudar. Marina respondeu simplesmente. Eu mudei. Eduardo mudou. Talvez seja a sua vez. Pedro aproximou-se novamente da cama e, em um gesto espontâneo, abraçou a mãe. Foi o suficiente para quebrar as últimas defesas de Camila. Pela primeira vez desde que a conhecera, Marina viu a mulher chorar verdadeiramente, sem pretensão ou manipulação. Apenas o choro puro de alguém que finalmente enfrenta a verdade sobre si mesma. Eduardo colocou a mão no ombro de Marina, apertando-o gentilmente em um gesto silencioso de apoio. O que havia começado como uma simples visita de cortesia transformara-se em algo muito maior, a possibilidade de um novo começo para todos eles, naquele quarto de hospital simples e impessoal, entre o cheiro de desinfetante e o som distante de vozes nos corredores. Algo antigo e doloroso começava a se curar. E quando Camila finalmente olhou para Marina através das lágrimas, não havia mais ódio em seus olhos, apenas a humildade trêmula de quem vislumbra, talvez pela primeira vez, o verdadeiro significado de dignidade. Não, não e não. Camila bateu na mesa fazendo os papéis saltarem. Esses números estão completamente errados. O custo por aluna está superestimado e o retorno sobre investimento subestimado. Refaçam isso até amanhã. A equipe de analistas se entreolhou, nervosa, antes de recolher os documentos e sair apressadamente da sala de reuniões. Quando a porta se fechou, Camila suspirou profundamente, massageando as têmporas. 6 meses haviam se passado desde que aceitara a proposta de Marina. 6 meses de adaptação a uma nova realidade, onde seu sobrenome não abria mais portas e seu valor era medido apenas por sua competência. Para a surpresa de muitos, incluindo ela mesma, Camila estava se saindo excepcionalmente bem. O caminho até ali não fora fácil. Os primeiros dias trabalhando como faxineira haviam sido uma lição de humildade cruel. Camila Monteiro, que jamais lavara sequer seus próprios pratos, de repente se viu limpando banheiros de escritórios, escutando ordens ríspidas de supervisores que ganhavam uma fração do que ela costumava gastar em um único par de sapatos. Suas mãos, outrora protegidas por cremes importados e manicures semanais, haviam se tornado ásperas e rachadas pelo contato constante com produtos químicos. Seu corpo, acostumado a massagens e tratamentos de spa, agora doía constantemente após longas horas curvado sobre vassouras e baldes. Mas o pior não era o desconforto físico, era a invisibilidade. Pela primeira vez na vida, Camila experimentara o que significava ser ignorada, tratada como parte do mobiliário, sem nome
ou identidade, além de sua função. Aquela experiência transformara algo fundamental em Camila. A raiva inicial, direcionada a Marina, Eduardo e até mesmo a Pedro por sua traição, gradualmente dera lugar a uma introspecção dolorosa, mas necessária. Nas noites solitárias em seu quarto de aluguel barato, Camila começara a rever sua vida, reconhecendo padrões tóxicos que sempre negara. Você não facilitou para eles, hein? Marina comentou, entrando na sala com 2 xícaras de café. Camila aceitou uma das xícaras, permitindo-se um pequeno sorriso. Se vamos pedir dinheiro aos investidores, tudo precisa estar impecável. Essas mulheres merecem o melhor programa possível. Marina sentou-se à sua frente, observando as mudanças sutis em Camila. O cabelo, agora em seu tom natural castanho, estava preso em um rabo de cavalo prático. As roupas, embora ainda elegantes, eram simples e funcionais. Mas a maior transformação estava em seus olhos. O vazio arrogante dera lugar a um propósito, uma intensidade direcionada. O projeto para ex-detentas está ganhando tração, Marina comentou, revisando algumas anotações. 3 empresas já confirmaram que vão oferecer vagas de estágio. Camila assentiu satisfeita. Consegui mais 2 ontem, antigas amigas que me devem favores. Ironicamente, as mesmas pessoas que me viraram as costas quando perdi tudo. Um silêncio confortável pairou entre elas, algo impensável há 1 ano. Não eram amigas exatamente, mas haviam encontrado um respeito mútuo nascido das circunstâncias extraordinárias que entrelaçaram suas vidas. Pedro me ligou ontem, Camila comentou, mudando de assunto. Ele quer que eu venha jantar no domingo. Disse que tem uma surpresa. Marina sorriu. Ele está planejando isso há semanas. Não vou estragar a surpresa, mas acho que você vai gostar. O relacionamento entre Camila e Pedro havia se transformado gradualmente. Após meses de visitas supervisionadas e conversas tensas, começavam a reconstruir um vínculo diferente do anterior, mas talvez mais genuíno. Como está sendo? Marina perguntou suavemente. Trabalhar para mim depois de tudo? Camila levantou o olhar, sua expressão séria. Não trabalho para você, trabalho com você. E respondendo à sua pergunta, é educativo. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Sabe o que descobri nesses meses? Que nunca tinha realmente trabalhado antes. Ser rica, dar ordens, ostentar status, isso não é trabalho. O que fazemos aqui, o impacto que causamos na vida dessas mulheres, isso é trabalho de verdade. Marina assentiu, compreendendo perfeitamente. Tenho uma reunião com potenciais investidores na próxima semana. Gostaria que você apresentasse o projeto das ex-detentas. Os olhos de Camila se arregalaram. Tem certeza? É o seu projeto principal, que você desenvolveu e aperfeiçoou. Ninguém conhece os detalhes melhor que você, Marina respondeu. Além disso, sua experiência no mundo corporativo é um trunfo. Você fala a língua deles. Camila pareceu momentaneamente sem palavras, uma ocorrência rara. Obrigada, disse finalmente. Pela confiança. O telefone de Marina tocou, interrompendo o momento. Ao atender, seu rosto iluminou-se. Sim, doutor. Tem certeza? Isso é incrível. Obrigada. Sim, vou contar para ele agora mesmo. Quando desligou, seus olhos brilhavam de emoção. O que foi? Perguntou Camila intrigada. Marina respirou fundo, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Era o médico. Estou grávida. A notícia pairou no ar por um momento. Camila ficou imóvel, sua expressão ilegível. Marina preparou-se para uma reação negativa, para o ressentimento que ocasionalmente ainda surgia, quando seu relacionamento com Eduardo era mencionado. Em vez disso, Camila levantou-se e, num gesto que surpreendeu a ambas, abraçou Marina brevemente. Parabéns, disse sua voz contida, mas sincera. Eduardo deve estar radiante. Ainda não contei para ele, Marina respondeu, ainda surpresa com a reação. Você é a primeira a saber. Camila voltou ao seu lugar, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Quem diria, não é? Há 1 ano eu estava tentando arruinar sua vida e agora estou recebendo a notícia do seu bebê antes mesmo do pai. Ela balançou a cabeça,
como se não pudesse acreditar na reviravolta. A vida tem um senso de humor peculiar. Marina concordou, sentindo uma onda de gratidão pela jornada que as trouxera até ali, com todas as suas dores e descobertas. Enquanto recolhiam os documentos para encerrar o dia, uma nova compreensão pairava entre elas, a de que talvez a maior transformação não estivesse nos projetos que desenvolviam ou nas mulheres que ajudavam, mas nelas mesmas. Do lado de fora da sala de reuniões, o sol de fim de tarde lançava sombras longas pelo corredor, onde uma placa discreta anunciava Fundação Novas Chances, porque todos merecem recomeçar. A notícia da gravidez trouxe uma onda de felicidade para Eduardo e Pedro. À medida que os meses passavam, a barriga de Marina crescia e, com ela, uma sensação de completude que nunca imaginara possível. O projeto da fundação também florescia, com Camila surpreendentemente se tornando uma defensora ferrenha das mulheres em situação vulnerável. Em uma tarde de outono, Marina organizava o quarto do bebê quando ouviu vozes exaltadas vindas da sala. Curiosa, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Você não pode fazer isso com ela. A voz indignada de Eduardo ressoava pelo apartamento. Não estou fazendo nada contra ninguém, Camila respondeu, seu tom calmo, contrastando com a agitação de Eduardo. É uma oportunidade para a fundação, para as mulheres que ajudamos. Marina entrou na sala, onde Eduardo e Camila estavam de pé encarando-se. Pedro sentava-se no sofá, observando a cena com olhos atentos. O que está acontecendo? Perguntou Marina, acariciando instintivamente a barriga de 7 meses. Eduardo virou-se para ela, frustrado. Camila recebeu uma proposta para levar o projeto para o exterior. Uma ONG internacional quer replicar o modelo em outros países. Ela aceitou sem consultar ninguém. Marina olhou para Camila, surpresa. É verdade. Camila assentiu, mantendo-se firme. A Fundação Dilman ofereceu financiamento para expandir o projeto para 3 países. Começaríamos por Portugal, pela facilidade do idioma. Mas isso significa que você iria embora. Pedro interveio, sua voz traindo sua preocupação. Agora que finalmente estamos nos dando bem. Camila sentou-se ao lado do filho, tomando suas mãos nas suas. Seria temporário, Pedro. Alguns meses para implementar o projeto. Treinar a equipe local. Depois eu voltaria, e faríamos o mesmo em outro lugar. Marina percebeu a dinâmica do conflito. Não era apenas sobre o projeto ou a decisão unilateral de Camila. Era sobre confiança, sobre o frágil equilíbrio que haviam construído naqueles meses. Por que não nos consultou antes? Perguntou Marina suavemente. Camila hesitou pela primeira vez, parecendo vulnerável, porque temia que vocês vissem segundas intenções, que pensassem que estou tentando fugir ou sabotar de alguma forma. Ela respirou fundo. E porque, honestamente, ainda estou aprendendo a trabalhar em equipe, a não tomar decisões sozinha. Eduardo cruzou os braços, desconfiado. E por que essa ONG escolheu justamente você para liderar o projeto? Porque eu os procurei, Camila admitiu. Tenho pesquisado parceiros internacionais há meses. Este projeto se tornou importante para mim. Mais importante do que imaginei que seria. Marina estudou Camila, percebendo a sinceridade em suas palavras. Nos últimos meses, testemunhara a dedicação crescente da ex-rival ao trabalho da fundação. Acho que deveríamos considerar, disse Marina finalmente. Eduardo olhou para ela incrédulo. Você confia nela para representar nossa fundação internacionalmente? Depois de tudo, confio nela para fazer o que é melhor para o projeto. Marina respondeu, sentando-se com cuidado em uma poltrona. E, sinceramente, ninguém conhece melhor o programa para ex-detentas do que Camila. Foi ela quem o desenvolveu do zero. Camila pareceu genuinamente surpresa com o apoio. Não tomaria nenhuma decisão importante sem consulta. É vocês, garantiu. Seria apenas a implementação do modelo que já aprovamos aqui. Eduardo sentou-se ao lado de Marina, ainda relutante. E quanto ao Pedro? Quanto a nós? Você acabou de reconquistar um lugar na vida do seu filho. É por isso que precisamos discutir como família, Camila respondeu.
um tremor em sua voz ao pronunciar a palavra família, um conceito que vinha redefinindo dolorosamente. Podemos estabelecer visitas regulares, videochamadas diárias, e talvez... Ela olhou para Pedro, hesitante. Talvez Pedro possa me visitar durante as férias escolares. O menino iluminou-se com a sugestão. Portugal? Sério? Posso levar minha câmera nova e documentar tudo? Eduardo suspirou, percebendo que estava em minoria. Precisamos discutir os detalhes, os prazos, as condições. Nada será decidido hoje. Claro, concordou Camila, visivelmente aliviada. Posso preparar uma apresentação completa para vocês até o final da semana. Enquanto a conversa prosseguia, Marina observava a interação entre eles. Quem visse de fora jamais imaginaria a história complexa e dolorosa que os unira. Havia ainda tensão, claro, e cicatrizes que talvez nunca desaparecessem completamente. Mas havia também algo novo emergindo: respeito, propósito compartilhado e talvez o início frágil de uma reconciliação genuína. Mais tarde, quando Camila já havia partido e Pedro se recolhera ao seu quarto, Eduardo encontrou Marina, na varanda contemplando o pôr do sol. Tem certeza disso? Perguntou ele, abraçando-a por trás, suas mãos repousando sobre a barriga onde sua filha crescia. Confiar em Camila com algo tão importante? Marina cobriu as mãos dele com as suas. Não é apenas confiar nela, é confiar no processo, no potencial de transformação que acreditamos quando fundamos a Novas Chances. Ela virou-se para encará-lo. Se não acreditamos que as pessoas podem mudar fundamentalmente, qual é o sentido do nosso trabalho? Eduardo beijou sua testa, rendendo-se à lógica irrefutável. Sabe o que é incrível? Como você transformou algo tão negativo, tudo o que Camila fez contra você, em algo positivo não apenas para você, mas para ela também. Para todos nós. Marina sorriu, sentindo um movimento suave em seu ventre. Sua filha, aparentemente, concordando. Não foi planejado assim. Apenas segui o que sentia ser certo, um passo de cada vez. Naquele momento, ambos sabiam que estavam testemunhando algo raro e precioso, a verdadeira redenção. Não apenas uma trégua conveniente ou um acordo pragmático, mas uma transformação autêntica nascida da humildade e da compaixão. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Marina pensou na jornada extraordinária que começara naquela noite. Fatídica na mansão. De faxineira humilhada a empresária respeitada. De vítima a agente de transformação. Mais importante, pensou na jornada de Camila. De vilã a uma mulher em busca de propósito e redenção. Duas trajetórias opostas que, contra todas as probabilidades, convergiam para um futuro compartilhado, onde ambas poderiam prosperar. O choro agudo do bebê ecoou pelo apartamento, despertando Marina de um sono leve. Ela olhou para o relógio, digital na mesa de cabeceira. 3h17 da manhã. Ao seu lado, Eduardo dormia profundamente, exausto após um dia inteiro de reuniões na fundação. Eu vou, sussurrou Marina, embora ele não pudesse ouvi-la. Com passos suaves, ela caminhou até o quarto decorado em tons suaves de verde e amarelo. No berço, Ana se debatia, seu pequeno rosto vermelho de tanto chorar. Aos 4 meses de idade, ela era uma mistura perfeita de seus pais, os olhos de Eduardo e o sorriso de Marina. Shh, mamãe está aqui, Marina murmurou, pegando a filha nos braços. O que foi, meu amor? Fome? Fralda? Enquanto acalmava a bebê, Marina caminhou até a janela. Lá fora, a cidade de São Paulo dormia, ou pelo menos fingia dormir, suas luzes piscando como estrelas terrestres. Tanto havia mudado em tão pouco tempo. A fundação crescera além das expectativas iniciais, agora com 3 centros no Brasil, e o primeiro internacional prestes a ser inaugurado em Lisboa. Camila havia partido para Portugal há 2 meses, liderando a expansão internacional do projeto. Para surpresa de todos, ela se adaptara perfeitamente ao novo papel, enviando relatórios detalhados semanalmente e fazendo videochamadas diárias com Pedro. A transformação da ex-sociality em uma executiva dedicada a causas sociais ainda surpreendia muitos, mas Marina sabia que era genuína. Nascida da necessidade, sim,
mas sustentada por algo mais profundo que vinha desabrochando em Camila. Ana finalmente se acalmou, adormecendo contra o peito de Marina. Em vez de colocá-la de volta no berço, imediatamente, Marina sentou-se na poltrona de amamentação, aproveitando o momento de paz. Seu celular vibrou suavemente na mesinha ao lado. Uma mensagem de Camila, enviada apesar da diferença de fuso horário. Contrato assinado com o governo português. 30 vagas iniciais para o programa com promessa de expansão no próximo ano. Estamos dentro. PS. Como está minha pequena Ana? Marina sorriu. Camila nunca usara a palavra neta para se referir a Ana, mas a afeição estava lá crescendo aos poucos, assim como todo o resto. Ela digitou uma resposta rápida com uma mão, enquanto segurava Ana com a outra. Ótimas notícias. Ana está... Bem, acabou de me acordar para um lanchinho da madrugada. Pedro está animado para a viagem do mês que vem. A resposta veio quase instantaneamente. O apartamento já está preparado para vocês. Há um quarto especial para Ana com vista para o Tejo. Mal posso esperar para vê-los. Marina enviou uma foto recente de Ana e desligou o celular. Enquanto colocava a filha adormecida de volta ao berço, refletiu sobre o conceito de família, como ele podia se expandir e se transformar de maneiras inesperadas, transcendendo mágoas e rivalidades. Na manhã seguinte, Pedro irrompeu pela cozinha durante o café, agitando seu celular como sempre fazia quando estava animado. Marina, pai, olhem isso! Ele colocou o aparelho sobre a mesa. Na tela, um vídeo mostrava Camila em uma cerimônia formal, cortando a fita de inauguração de um espaço que claramente era o novo centro da fundação em Lisboa. Ao seu lado, várias mulheres em diferentes idades aplaudiam, algumas visivelmente emocionadas. Minha mãe enviou isso de madrugada, explicou Pedro orgulhoso. Essas são as primeiras participantes do programa. Olhem como elas parecem felizes. Eduardo assistia com uma expressão pensativa. Ela realmente está fazendo acontecer. Nunca duvidei, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com a verdade daquela afirmação. Em algum momento ao longo daqueles meses, sua desconfiança em relação a Camila havia se transformado em uma fé genuína em sua capacidade de mudança. Pedro continuou mostrando mais fotos e vídeos que Camila enviara, narrando animadamente os detalhes do projeto em Lisboa. Sua empolgação era contagiante, e logo Eduardo também estava fazendo perguntas, genuinamente interessado nos resultados. Sabe o que é mais legal? Pedro comentou, enquanto engolia o último pedaço de torrada. A mamãe não é mais aquela, pessoa triste e raivosa. Ela parece feliz, como se finalmente tivesse encontrado algo que a faz se sentir bem. Eduardo e Marina trocaram olhares. A observação perspicaz do menino resumia perfeitamente a transformação que todos testemunhavam. Em Camila, as pessoas mudam quando encontram propósito, Marina disse suavemente. Quando percebem que podem contribuir de verdade para algo maior que elas mesmas. Como você mudou meu pai? Pedro perguntou, com a franqueza característica das crianças. Eduardo sorriu, pegando a mão de Marina sobre a mesa. Exatamente assim. Sua mãe está descobrindo o que Marina me ensinou, que nossa verdadeira força não está no dinheiro ou no status, mas na capacidade de fazer diferença na vida dos outros. Naquela noite, após colocar Ana para dormir, Marina encontrou Eduardo na varanda, contemplando a cidade com um copo de vinho na mão. Ela se juntou a ele, recostando-se em seu peito enquanto observavam as luzes da metrópole. Em que está pensando? Perguntou, sentindo a tensão nos músculos dele. Em como estamos prestes a visitar Camila em Portugal, respondeu ele, sua voz mesclando incredulidade e resignação. Se alguém me dissesse isso há 2 anos, eu teria rido na cara da pessoa. Marina assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Não é apenas isso, Eduardo continuou virando-se para encará-la. É como se estivéssemos fechando um círculo de alguma forma. Começamos como adversários, Camila e você. E agora estamos construindo algo juntas, Marina completou. Algo que talvez seja maior que qualquer ressentimento ou mágoa do passado. Enquanto o vento suave da noite paulistana acariciava seus rostos, ambos contemplavam o futuro que se desenhava à frente.
Não o futuro perfeito e sem conflitos dos contos de fadas, mas um futuro real construído sobre alicerces de perdão e propósito compartilhado. Um futuro onde Ana cresceria conhecendo não apenas a história de como seus pais se encontraram, mas também a lição mais valiosa que aquela jornada havia ensinado: que o verdadeiro poder não está em derrotar os outros, mas em encontrar a força para estender a mão quando seria mais fácil virar as costas. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, Marina soube que sua história, a história de todos eles, estava longe de terminar. Era apenas o começo de um novo capítulo, tão inesperado e transformador quanto aquele que começara numa noite de tempestade, quando uma faxineira saltara em uma piscina para salvar um menino que mal conhecia, mudando para sempre o curso de todas as suas vidas. O aeroporto de Lisboa brilhava sob o sol de primavera, quando Marina, Eduardo, Pedro e a pequena Ana desembarcaram após quase 10 horas de voo. Pedro, agora com quase 10 anos, corria à frente, sua câmera nova registrando cada detalhe da viagem. Mamãe disse que estaria nos esperando no saguão principal, anunciou ele, consultando mensagens em seu celular. Marina ajustou Ana no colo, a bebê de 6 meses olhando com curiosidade para o ambiente novo e barulhento. Eduardo empurrava os carrinhos de bagagem, parecendo mais relaxado do que Marina o vira em semanas. Nervoso? Ela perguntou baixinho enquanto seguiam Pedro. Eduardo deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Surpreendentemente não. Acho que já passamos da fase de constrangimento. Quando entraram no saguão principal, Marina avistou Camila imediatamente. Não foi difícil. Ela estava diferente de tudo que Marina se lembrava. Os cabelos, agora na altura dos ombros e em seu tom natural castanho, emolduravam um rosto com menos maquiagem e mais cor natural. Usava calças, jeans bem cortadas e uma blusa simples, mas elegante. Porém, a maior mudança estava em sua postura. Não mais a rigidez artificial da socialite, mas a confiança tranquila de alguém confortável em sua própria pele. Mãe! Pedro correu em sua direção, abraçando-a com entusiasmo. Camila o envolveu nos braços, beijando o topo de sua cabeça com uma naturalidade que antes lhe era estranha. Meu documentarista favorito, brincou ela, bagunçando seus cabelos. Como foi o voo? Enquanto Pedro narrava cada detalhe da viagem, Camila olhou por sobre seu ombro, encontrando os olhares de Marina e Eduardo. Com um aceno discreto, convidou-os a se aproximar. Bem-vindos a Lisboa, disse ela, quando finalmente se juntaram ao grupo. Seus olhos pousaram em Ana, e algo suavizou em sua expressão. E esta deve ser Ana, Marina completou, ajustando a bebê para que Camila pudesse vê-la. Melhor. Ana Lima Monteiro. Um lampejo de emoção cruzou o rosto de Camila ao ouvir o sobrenome compartilhado. Ela é linda, comentou, sua voz levemente trêmula. Posso? Marina assentiu, transferindo cuidadosamente a bebê para os braços de Camila. A mulher mais velha segurou Ana com uma mistura de reverência e temor, como se segurasse algo precioso e frágil. Olá, pequena Ana, sussurrou Camila. Eu sou sua... Ela hesitou, olhando rapidamente para Marina, como se pedisse permissão. Sua avó, Marina completou suavemente. Sim, você é. A palavra pairou no ar como uma oferta de paz, uma ponte sobre o abismo que um dia as separara. Os olhos de Camila brilharam com lágrimas contidas, mas ela apenas assentiu, voltando sua atenção para a bebê que agora segurava o dedo dela com uma força surpreendente. Eduardo observava a cena com uma expressão complexa. Não exatamente desconforto, mas uma espécie de admiração relutante pela jornada que os trouxera até ali. O carro está esperando lá fora, Camila anunciou finalmente, devolvendo Ana aos braços de Marina. E temos uma agenda cheia. A inauguração oficial do centro é amanhã, e vocês são os convidados de honra. Durante o trajeto até o apartamento, que Camila alugara no centro histórico de Lisboa, Pedro bombardeou a mãe com perguntas sobre o projeto, sobre Portugal, sobre tudo. Eduardo ocasionalmente se juntava à conversa, sua voz cada vez mais relaxada.
Marina observava a interação. Ana adormecida em seus braços, maravilhada com a naturalidade com que todos pareciam se encaixar naquela nova configuração. O apartamento era espaçoso e luminoso, com vista para o rio Tejo. Como prometido, havia um quarto especialmente preparado para Ana, com um berço antigo, que Camila explicou ter encontrado em um mercado de antiguidades e restaurado pessoalmente. Não sabia que você tinha habilidades manuais, comentou Eduardo, genuinamente impressionado com o trabalho meticuloso. Camila deu de ombros, um sorriso enigmático nos lábios. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim, que nem eu mesma sabia, na verdade. Após se instalarem, Camila sugeriu um jantar em um restaurante típico português. A noite transcorreu surpreendentemente agradável, com conversas fáceis e risadas ocasionais. Observando Camila interagir com Pedro, compartilhando histórias de sua infância que Marina nunca ouvira antes, era difícil conciliar essa mulher com a Camila que havia tentado destruí-la. De volta ao apartamento, com Pedro e Ana já adormecidos, os três adultos se reuniram na varanda, compartilhando uma garrafa de vinho português sob o céu estrelado de Lisboa. Nunca imaginei que estaríamos assim um dia. Camila quebrou o silêncio, seu olhar perdido na cidade iluminada abaixo. Os três, civilizadamente, sem querer arrancar os olhos uns dos outros. Eduardo riu baixinho. A vida tem dessas ironias. Não. Isso é ironia. Marina interveio, sua voz suave, mas firme. É crescimento, todos nós mudamos. Camila a estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma. Como você consegue, Marina? Como consegue ser tão genuína no seu perdão? Depois de tudo o que fiz para você? A pergunta pairou no ar, carregada de vulnerabilidade raramente demonstrada por Camila. Marina tomou um gole de vinho, pensando cuidadosamente. Não foi fácil, admitiu finalmente. Houve dias em que a raiva e o ressentimento pareciam mais fáceis, mas percebi que odiar você me consumiria tanto quanto o ódio consumiu você. Ela fez uma pausa, encontrando o olhar de Camila. E mais importante, vi que você estava realmente mudando. Não fingindo, não manipulando, mudando de verdade. Camila baixou os olhos visivelmente emocionada. Sabe qual foi o momento em que percebi que tinha me tornado alguém horrível? Quando vi aquele vídeo, eu humilhando você na festa, obrigando-a a limpar o sofá com as próprias mãos. Sua voz tremeu. A expressão no rosto de Pedro quando ele me mostrou aquilo, a decepção nos olhos do meu próprio filho, foi como um espelho que não pude ignorar. Eduardo, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Todos nós temos nossos momentos de revelação. O meu foi quando congelei, vendo Pedro se afogar enquanto Marina, uma estranha, arriscava a própria vida para salvá-lo. E o seu, Marina? Perguntou Camila, curiosa. Qual foi seu momento de revelação nessa história toda? Marina sorriu, lembrando-se. Foi no hospital, quando você ofereceu dinheiro para que eu desaparecesse. Naquele momento, percebi que tinha duas escolhas. Permitir que o mundo que você representava me quebrasse, ou encontrar em mim mesma algo mais forte que todo aquele poder e dinheiro. Camila assentiu, compreensiva. E agora aqui estamos. Eu trabalhando em um projeto social, você dirigindo uma fundação, Eduardo redescoberto como pai e marido. Ela ergueu sua taça. A vida e suas reviravoltas inesperadas. Eles brindaram sob o céu português. 3 pessoas cujas vidas haviam colidido da maneira mais improvável e que agora estavam unidas por algo mais forte que o acaso. A escolha consciente de transformar rivalidade em respeito, mágoa em propósito compartilhado. Mais tarde, quando Eduardo se retirou para verificar as crianças, Marina e Camila permaneceram na varanda, um silêncio confortável entre elas. Amanhã é um grande dia, comentou Marina. A inauguração oficial. Camila assentiu, subitamente parecendo nervosa. Há algo que não contei a vocês sobre a cerimônia. Ela hesitou. Fui convidada a dar um depoimento pessoal sobre minha própria jornada. Marina a olhou, surpresa. Você aceitou? Sim, Camila. Respondeu, sua voz firme apesar da vulnerabilidade em seus olhos.
Vou contar minha história, toda ela. Como era, o que perdi, o que encontrei. Ela olhou diretamente para Marina. Como você me ofereceu uma segunda chance, quando eu menos merecia. As palavras pairaram entre elas, carregadas de um significado que transcendia qualquer ressentimento passado. Naquele momento, sob as estrelas de Lisboa, Marina compreendeu que o círculo realmente estava se fechando. A história que começara com humilhação e quase tragédia estava culminando em algo que nenhuma delas poderia ter previsto: redenção verdadeira. O auditório do Centro Novas Chances de Lisboa estava completamente lotado. Autoridades portuguesas, representantes de ONGs internacionais, jornalistas e, mais importante, as primeiras 30 mulheres selecionadas para o programa aguardavam o início da cerimônia de inauguração. Marina, usando um vestido azul simples, mas elegante, segurava Ana no colo enquanto observava Eduardo e Pedro encontrarem seus lugares na primeira fila. Seu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda ao ver o projeto que começara tão modestamente agora, cruzando fronteiras. A jornada até aquele momento havia sido extraordinária. Depois do resgate de Pedro, Marina jamais imaginaria que sua vida tomaria um rumo tão diferente. Lembrou-se de sua mãe, Dona Teresa, que infelizmente não vivera para ver este dia. 3 meses após o início do tratamento na clínica particular, sua condição melhorara significativamente, dando à família a esperança de vários anos mais juntos. No entanto, um ataque cardíaco repentino a levara durante o sono, apenas 2 semanas antes do casamento de Marina e Eduardo. A perda fora devastadora, mas trouxera também uma lição que Marina carregava consigo. A vida era imprevisível e preciosa demais para ser desperdiçada com ressentimentos. Foi essa filosofia que a guiara quando no hospital oferecera a Camila não apenas perdão, mas uma oportunidade genuína de recomeço. Estão todos aqui, anunciou Camila, aproximando-se rapidamente. Ela usava um terno branco bem cortado, seus cabelos presos em um coque simples. Inclusive a ministra do Trabalho e o embaixador brasileiro. Marina observou Camila com uma mistura de admiração e espanto. A transformação da ex-socialite arrogante na mulher confiante e propositiva que via agora era quase milagrosa. Claro, ainda havia momentos de tensão entre elas, ainda havia feridas antigas que ocasionalmente se faziam sentir, mas havia também um respeito mútuo crescente, baseado não em quem haviam sido, mas em quem estavam se tornando. Marina assentiu, entregando Ana para Eduardo, enquanto se preparava para subir ao palco. Como fundadora do projeto original, ela faria o discurso de abertura. Sob luzes brilhantes e olhares atentos, Marina compartilhou a visão que orientava a Fundação Novas Chances, a crença de que todos merecem oportunidades de reconstrução, independentemente de seu passado. Sem mencionar nomes ou detalhes específicos, ela falou sobre como sua própria vida havia sido transformada por segundas chances e pela coragem de acreditar na capacidade humana de mudança. Enquanto falava, Marina avistou rostos na plateia que refletiam sua própria jornada. Mulheres que haviam enfrentado adversidades, preconceitos, violência. Mulheres que, como ela, não haviam nascido em berços de ouro, mas que possuíam uma riqueza interior capaz de transformar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas ao seu redor. Quando criamos a Fundação Novas Chances no Brasil, Marina continuou, sua voz ganhando força. Tínhamos um sonho simples: criar um espaço onde mulheres pudessem redescobrir seu próprio valor. Um lugar onde habilidades fossem reconhecidas, onde talentos pudessem florescer, onde o passado não determinasse o futuro. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as 30 mulheres que seriam as primeiras beneficiárias do programa em Portugal. Seus rostos refletiam esperança e determinação. A mesma determinação que Marina vira no espelho durante os momentos mais difíceis de sua própria jornada. Cada uma de vocês carrega uma história única. Histórias de lutas, de quedas, talvez de erros, mas também histórias de resistência, de coragem, de sonhos que se recusam a morrer. Marina sorriu, sentindo a emoção apertar sua garganta.
Nossa fundação não está aqui para salvar vocês. Estamos aqui para oferecer ferramentas, conhecimento, oportunidades. O verdadeiro trabalho de transformação virá de dentro de cada uma de vocês, assim como veio de dentro de mim e de tantas outras mulheres que passaram por nossos programas no Brasil. Quando terminou, a plateia aplaudiu calorosamente. Marina voltou ao seu lugar, trocando um olhar significativo com Camila, que agora se dirigia ao centro do palco. O silêncio caiu sobre o auditório. Para muitos ali, Camila era apenas a diretora do projeto internacional, uma executiva competente que liderara a expansão para Portugal. Poucos conheciam sua história completa. Meu nome é Camila Monteiro. Ela começou, sua voz firme apesar da evidente emoção. Estou aqui hoje não apenas como representante da Fundação Novas Chances, mas como alguém que viveu pessoalmente o processo de transformação que defendemos. Um murmúrio de curiosidade percorreu o auditório. Marina sentiu Eduardo tensionar-se ao seu lado, preocupado com o que viria a seguir. Há 2 anos eu era uma mulher diferente, continuou Camila. Rica, poderosa, privilegiada e profundamente infeliz, embora não soubesse disso na época. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Usava pessoas como degraus. Tratava aqueles que considerava inferiores com desprezo. Meu valor era definido por quanto possuía, não por quem eu era. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Pedro, sentado entre Marina e Eduardo, observava a mãe com olhos arregalados, nunca a tendo ouvido falar tão abertamente sobre seu passado. Então, em uma única noite, tudo mudou, prosseguiu Camila. Uma mulher que eu havia humilhado publicamente salvou meu filho de se afogar, arriscando a própria vida. Sua voz tremeu levemente. Aquele ato de coragem expôs minha covardia, meu vazio, mas em vez de reconhecer isso, reagi com raiva. Tentei destruí-la, caluniá-la, afastá-la. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, revivendo aqueles momentos dolorosos. Eduardo segurou sua mão, apertando-a gentilmente. Perdi tudo, Camila continuou, sem autocomiseração em sua voz, apenas honestidade crua. Meu casamento, meu status, meu dinheiro. E me encontrei fazendo exatamente o que havia desprezado, limpando o chão em escritórios lutando para sobreviver. Ela olhou diretamente para a plateia. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Um leve burburinho percorreu o auditório. Camila sorriu, um sorriso genuíno e sem amargura, quando estava no fundo do poço, doente e desesperada em um hospital público, recebi uma visita inesperada. A mesma mulher que eu tentara destruir veio até mim. E em vez de vingança, ela me ofereceu algo que eu nunca havia dado a ninguém. Uma segunda chance. Camila olhou diretamente para Marina. Ela acreditou na minha capacidade de mudança, quando nem eu mesma acreditava. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora, sem vergonha ou constrangimento. Eduardo a abraçou pelos ombros, enquanto Pedro segurava sua mão com força. Este centro não é apenas um prédio ou um programa, Camila continuou, dirigindo-se agora às mulheres que participariam do projeto. É um testemunho de que nossas histórias não terminam nos nossos piores momentos, de que sempre há um caminho para a redenção, se tivermos a coragem de aceitá-lo. Ela fez uma pausa, olhando para cada seção da plateia. Hoje, tenho o privilégio de trabalhar ao lado da mulher que um dia chamei de inimiga, de ver meu filho crescer com valores que eu mesma não teria conseguido ensinar, de conhecer minha... Ela hesitou, sua voz embargando pela primeira vez. Minha neta, cujo nascimento simboliza este novo começo para todos nós. O silêncio era absoluto quando Camila concluiu. Todos merecem segundas chances. Esta é a mensagem da nossa fundação. Esta é a minha história. E agora será a história de cada uma de vocês também. A plateia irrompeu em aplausos. Muitas das mulheres do programa choravam abertamente, reconhecendo em suas próprias vidas ecos da jornada que Camila descrevera. Marina levantou-se, seguida por Eduardo e Pedro aplaudindo com emoção. Camila fez um pequeno gesto, convidando-os a se juntarem a ela no palco. Pedro correu primeiro, abraçando a mãe com força. Eduardo seguiu, levando Ana consigo. Marina foi a última,
caminhando lentamente até o centro do palco. Quando chegou ao lado de Camila, houve um momento de hesitação, anos de história complexa entre elas. Então, com naturalidade que surpreendeu a ambas, Marina a abraçou. O auditório explodiu em mais aplausos, testemunhando não apenas a inauguração de um projeto, mas a conclusão de uma jornada de transformação pessoal que transcendia qualquer script que alguém pudesse ter escrito. Horas depois, quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, a família permaneceu no auditório vazio. Pedro filmava o espaço com sua câmera, documentando cada detalhe para seu arquivo pessoal. Eduardo conversava com os últimos representantes do governo, Ana adormecida em seus braços. Marina encontrou Camila sentada sozinha em um canto, observando o movimento. Foi um discurso poderoso, comentou Marina, sentando-se ao seu lado. Camila sorriu, parecendo cansada, mas satisfeita. Foi a primeira vez que contei essa história completa. Foi libertador. Você deu um rosto humano ao nosso trabalho, Marina observou. Isso vai inspirar muitas mulheres. Camila olhou para ela, uma vulnerabilidade rara em seu olhar. Sabe, o que percebi hoje, Marina? Que talvez todo este tempo não foi você quem precisava de uma segunda chance. Era eu. Marina considerou aquelas palavras, reconhecendo a profunda verdade nelas. Talvez todos nós precisemos em diferentes momentos da vida. A graça está em reconhecer quando alguém nos oferece uma. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando a interação entre os convidados que ainda permaneciam no auditório. A ministra portuguesa conversava animadamente com Eduardo, provavelmente discutindo futuras expansões do projeto. Pedro, sempre curioso, filmava uma entrevista que uma das participantes do programa concedia a um jornalista local. Quando eu era pequena, Camila quebrou o silêncio, sua voz quase um sussurro. Meu pai era motorista de um industrial rico. Vivíamos em uma casa de fundos na propriedade do patrão. Ela sorriu com ironia. Irônico, não é? Considerando como tratei os empregados da mansão. Marina olhou para ela surpresa com a revelação. Nunca imaginei, ninguém imaginaria. Construí uma identidade completamente nova quando conheci Eduardo. Inventei uma linhagem, falsifiquei meu sotaque, estudei comportamento de alta sociedade, como quem estuda para um exame. Camila suspirou. O engraçado é que Eduardo sabia, sempre soube, mas nunca me confrontou, nunca me expôs. Por quê? Perguntou Marina. No início acho que foi por conveniência. O casamento arranjado por nossas famílias, ou melhor, pela família dele e por meu pai oportunista, beneficiava os negócios. Depois acho que foi por piedade. Camila olhou diretamente para Marina. Ele nunca me amou como ama você. Nunca houve aquela conexão genuína. Elas observaram Pedro se aproximando, sua câmera ainda ligada. Estou fazendo um documentário sobre tudo isso, anunciou ele orgulhosamente. Sobre como a Marina salvou minha vida naquela noite e como isso mudou tudo para nossa família. Família, repetiu Camila, testando a palavra como se a redescobrisse. Sim, acho que é isso que somos agora, não é? Uma família pouco convencional, com certeza, mas ainda assim uma família. Pedro sorriu, ajustando o foco de sua câmera. Posso fazer uma pergunta para o documentário? Para vocês duas. Marina. E Camila trocaram olhares divertidos. Claro, responderam em uníssono. O que vocês aprenderam uma com a outra? O menino segurava a câmera com firmeza, seus olhos brilhando com a seriedade de um verdadeiro documentarista. Marina foi a primeira a responder, pensando cuidadosamente. Aprendi que as pessoas são muito mais complexas do que parecem à primeira vista, que todos nós carregamos histórias que os outros desconhecem, feridas que escondemos, sonhos que protegemos. Ela olhou para Camila. E que muitas vezes aqueles que mais nos ferem são os que mais precisam de compaixão. Camila respirou fundo, visivelmente emocionada. E eu aprendi que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de enfrentar a si mesma. Ela sorriu para Marina. Aprendi que perdão não é fraqueza, é a forma mais poderosa de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Pedro baixou a câmera,
parecendo satisfeito com as respostas. Isso vai ficar incrível no documentário. Estou pensando em chamá-lo Segundas Chances. O que acham? Marina assentiu, olhando para Eduardo, que se aproximava com Ana, para Pedro com sua câmera inseparável e para Camila, a mulher que dia fora sua antagonista e agora se tornara uma aliada improvável em uma jornada compartilhada. É perfeito, ela respondeu, porque é exatamente disso que se trata a nossa história. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, Marina refletiu. Às vezes, são os desvios mais inesperados que nos levam exatamente onde precisamos estar. Enquanto saíam juntos do auditório sob o sol dourado de Lisboa, Marina pensou na faxineira tímida que havia entrado na mansão dos Monteiro naquela noite fatídica, como ela jamais poderia ter imaginado onde aquele simples trabalho a levaria. Como um único momento de coragem, havia desencadeado uma série de eventos que transformara não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. E talvez essa fosse a verdadeira lição de sua história, que o heroísmo não está apenas nos grandes atos dramáticos, mas na coragem diária de acreditar na capacidade humana de transformação dos outros e de nós mesmos. Que a justiça mais profunda não vem através da vingança, mas através do poder redentor, de segundas chances verdadeiramente oferecidas e humildemente aceitas. Na rua movimentada, Eduardo segurou Ana com um braço e passou o outro ao redor, da cintura de Marina. Pedro caminhava à frente, sua câmera capturando as cenas da cidade histórica. Camila o seguia a um passo de distância. Uma separação sutil, mas significativa, parte da família, mas ainda encontrando seu lugar exato nessa nova configuração. Marina lembrou-se de uma frase que sua mãe costumava repetir nos tempos difíceis em Ribeirão Preto, quando o dinheiro acabava antes do fim do mês e o futuro parecia incerto. A vida é como um tapete sendo tecido. De baixo, só vemos nós e linhas embaraçadas. De cima, vemos o desenho completo. Agora, olhando para sua família improvável caminhando pelas ruas de Lisboa, Marina finalmente entendia o significado daquelas palavras. Os momentos de dor, humilhação, medo e desespero que enfrentara não eram apenas provações aleatórias, eram fios necessários no tapete de sua vida, criando um padrão mais rico e significativo do que jamais poderia ter imaginado. Quando Ana despertou nos braços de Eduardo, seus pequenos olhos se abriram para um mundo onde sua existência já era um testemunho de que até as histórias mais improváveis podem ter recomeços. Um mundo onde sua família, com toda sua complexidade e história, representava a possibilidade de que os círculos quebrados podem ser refeitos, diferentes, mas talvez mais fortes, nos lugares onde foram reparados. Para onde vamos agora? Perguntou Pedro, olhando para os adultos expectativamente. A pergunta carregava mais significado do que o menino provavelmente pretendia. Para onde iam agora, de fato? Que novos capítulos ainda seriam escritos nessa história extraordinária que começara com um ato de crueldade e se transformara em uma jornada de redenção? Marina trocou olhares com Eduardo e Camila, um sorriso se espalhando em seu rosto. Para frente, respondeu simplesmente. Sempre para frente. A brisa suave de Lisboa acariciou seus rostos como uma bênção silenciosa enquanto o sol começava sua descida lenta em direção ao oceano. Atrás deles, o Centro Novas Chances permanecia como um símbolo concreto de sua jornada coletiva, um testemunho de que mesmo as histórias que começam com dor podem, com coragem e compaixão, transformar-se em algo belo.